O asfalto, uma fita escura e escorregadia, engolia a luz dos faróis. Gotas de chuva chicoteavam o para-brisa do caminhão, criando um ritmo hipnótico que só a estrada conhece. O motor roncava, uma canção constante de solidão e movimento que preenchia a cabine. Lá dentro, João, um homem de 40 e poucos anos, com o rosto marcado pela fadiga e pela poeira de incontáveis viagens, apertava o volante. Seus olhos, acostumados à monotonia das longas horas, varriam a escuridão, buscando os limites da pista. O cheiro de diesel e café velho impregnava o ar. João era um homem de rotina. Acordava antes do sol, bebia um café forte e partia. A estrada era sua casa, seu escritório e, muitas vezes, sua única companhia. Ele havia visto de tudo. Acidentes terríveis, animais selvagens cruzando o caminho, caronas desesperadas. Mas aprendeu, ao longo dos anos, a não se envolver. A vida na estrada ensina a endurecer, a manter a distância para não quebrar. Era assim que ele sobrevivia, mantendo o mundo lá fora e seus problemas bem longe de seu caminhão, de seu pequeno e seguro universo. De repente, um vulto, uma mancha disforme na sarjeta, quase invisível sob a cortina de chuva e a pouca luz que os faróis conseguiam perfurar. João piscou. Seu coração deu um salto. Não era um pneu estourado, nem um galho caído. Havia algo estranhamente imóvel, mas ao mesmo tempo vulnerável. A imagem se grudou em sua mente, perturbando a calmaria forçada de sua mente. Ele, acostumado a ignorar os perigos e as tragédias da estrada, sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da noite. Era um pressentimento, uma pontada de algo que ele não conseguia nomear, mas que o puxava. Ele hesitou. O caminhão continuou seu curso, os limpadores de para-brisa trabalhando incansavelmente. "Não é problema meu", pensou, uma frase gasta que ele repetia a si mesmo por anos. Um mantra de sobrevivência, mas o vulto não sumia. A imagem se intensificava, ganhava contornos na escuridão de sua consciência. Era como se a estrada, que sempre o convidava a seguir em frente, agora o puxasse para trás. Uma batalha silenciosa travava-se dentro dele. A conveniência da indiferença contra a urgência de uma curiosidade, ou talvez de uma compaixão há muito tempo adormecida. Com um suspiro pesado, João pisou no freio. As luzes traseiras do caminhão acenderam-se em um brilho vermelho intenso, cortando a escuridão. O veículo pesado guinchou e chacoalhou antes de parar, alguns metros à frente de onde o vulto estava. O silêncio, que antes era preenchido pelo motor, agora era quebrado apenas pelo tamborilar incessante da chuva no teto da cabine e pelo som distante de pneus na rodovia. João desligou o motor. A escuridão lá fora parecia mais densa, mais ameaçadora. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele pegou sua lanterna, a luz amarelada tremendo levemente em suas mãos. Abriu a porta do caminhão e o ar gelado e úmido invadiu a cabine, trazendo consigo o cheiro forte de terra molhada e asfalto. Ele desceu, sentindo o chão escorregadio sob suas botas. A lanterna varreu a sarjeta. E então ele viu. Não era um objeto, mas uma criatura. Uma cachorra de porte médio, com a pelagem molhada e emaranhada, deitada de lado. Seu corpo tremia, não só de frio, mas de dor e medo. Ao lado dela, encolhidos e frágeis, estavam 3 filhotinhos, pequenos montinhos de pelos que mal se moviam, mas que a mãe, mesmo ferida, tentava desesperadamente cobrir com seu corpo. A cena era um soco no estômago de João. A cachorra, com um ferimento profundo na pata traseira, parecia ter sido atropelada e abandonada. Seus olhos, antes opacos, se ergueram para João. Um brilho de súplica e desespero misturado com uma coragem instintiva de proteção. Um rosnado fraco, quase inaudível, escapou de sua garganta, um aviso para não se aproximar de seus filhotes. A raiva subiu à cabeça de João. Raiva da crueldade humana, da covardia de quem faria algo assim. Mas, misturada à raiva,
Havia uma onda avassaladora de compaixão. Ele se viu naqueles olhos, na fragilidade daquela família. Uma imagem antiga, há muito enterrada, veio à tona. Um pequeno cachorro que ele tivera na infância, um presente de seu pai, que morrera cedo demais. Aquele cachorro, seu único amigo verdadeiro em uma infância solitária, havia sido a única conexão emocional profunda de João. Sua perda, na época, havia sido um golpe que o fizera fechar-se para o mundo, uma ferida que nunca cicatrizara de verdade. Anos de rotina solitária na estrada haviam apenas aprofundado essa distância. "Pobre bicho", murmurou João, sua voz rouca, quase um lamento. "O que fizeram com você?" Ele se ajoelhou na chuva, sentindo a água gelada encharcar suas calças. A cachorra continuava a rosnar, mas o som era mais fraco agora, uma nota de exaustão. Os filhotes, por sua vez, estavam quase imóveis, abraçados à mãe. A dúvida o corroía. Ele deveria seguir em frente, deixar aquela família à própria sorte, à mercê da noite e dos perigos da estrada? Ou arriscar-se, quebrar sua própria regra de não intervenção e tentar ajudar? O conflito era intenso, a balança pendendo entre o pragmatismo e um impulso quase esquecido de humanidade. Ele se ajoelhou na chuva, sentindo a água gelada encharcar suas calças. A cachorra continuava a rosnar, mas o som era mais fraco agora, uma nota de exaustão. Os filhotes, por sua vez, estavam quase imóveis, abraçados à mãe. A dúvida o corroía. Ele deveria seguir em frente, deixar aquela família à própria sorte, à mercê da noite e dos perigos da estrada? Ou arriscar-se, quebrar sua própria regra de não intervenção e tentar ajudar? O conflito era intenso, a balança pendendo entre o pragmatismo e um impulso quase esquecido de humanidade. O rosnado da cadela, embora fraco, era um lembrete vívido do risco. Ela era uma mãe protegendo seus filhotes, ferida e assustada. João sabia que um movimento errado poderia resultar em uma mordida. Mas ao olhar para os olhos dela, ele viu mais do que agressão. Viu uma súplica silenciosa, uma dor que superava o medo. A imagem do seu pequeno cachorro da infância, o olhar leal e a perda devastadora inundou sua mente novamente. Não era apenas um animal, era uma vida, várias vidas que precisavam dele. "Calma, garota", ele disse, sua voz mais suave do que ele esperava. "Eu não vou te machucar." Ele estendeu a mão lentamente, palma para cima, um gesto universal de paz. A cadela recuou ligeiramente, o rosnado aumentando um pouco, mas ela não avançou. Seus olhos não saíam dos dele, uma mistura de desconfiança e uma curiosa esperança. João percebeu que a fome e a dor a haviam enfraquecido demais para qualquer ataque sério, mas o instinto maternal ainda era forte. Ele notou o sangue escuro na pata dela, misturado com a água da chuva, e uma pontada de urgência o atingiu. "Você precisa de ajuda", ele insistiu, sua voz firme agora, mas carregada de compaixão. "Eles também precisam." Lentamente, João tirou seu casaco pesado, impregnado com o cheiro de diesel e suor, e o estendeu no chão molhado, a poucos centímetros da cadela. Era um gesto de oferecimento, de conforto. Ela observou cada movimento, tensa, mas não reagiu agressivamente. Ele então pegou uma caixa de papelão vazia que guardava no caminhão para imprevistos, algo que pudesse servir de berço improvisado para os filhotes. "Vamos, garota, confia em mim", ele murmurou, aproximando-se com a caixa. A cadela tentou rosnar novamente, mas foi um som exausto. Ela olhou para os filhotes, depois para João, uma luta interna visível em seus olhos. A exaustão e a dor estavam vencendo seu instinto protetor. João viu a oportunidade. Com movimentos lentos e deliberados, ele conseguiu alcançar um dos filhotes, pequeno e trêmulo, e o colocou delicadamente dentro da caixa. A cadela emitiu um gemido baixo, mas não mordeu. Ela apenas observou, o corpo tremendo. Um por um, ele moveu os filhotes para a caixa, cada toque uma pequena vitória. A cadela finalmente cedeu, exausta,
Seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora pareciam carregar um peso de gratidão e alívio. João sentiu uma conexão sutil, um fio invisível de confiança se formando entre eles. Era um momento de silêncio, apenas o som da chuva e a respiração ofegante da cadela. Agora, o desafio maior. A cadela. Ela era pesada, e seu ferimento na pata tornava qualquer movimento doloroso. João sabia que precisava ser rápido e gentil. Ele se aproximou novamente, desta vez com cuidado redobrado. Colocou uma das mãos sob seu corpo, a outra sob seu pescoço, evitando a pata ferida. Ela gemeu de dor ao ser levantada, mas não lutou. Apenas encostou a cabeça em seu ombro, um ato de rendição e confiança que surpreendeu João. Com a cadela nos braços e a caixa com os filhotes em outra mão, João fez o difícil caminho de volta ao caminhão. O risco era real. Um passo em falso na escuridão e na chuva, e ele poderia cair, machucando a si mesmo e aos animais. Mas ele avançou. Cada passo um desafio, mas também uma afirmação. Ele estava fazendo o certo. O casaco molhado e pesado, o cheiro de cachorro molhado e sangue, o frio que penetrava seus ossos, nada importava. Ao chegar na cabine, ele abriu a porta do passageiro com o cotovelo. Com a maior delicadeza possível, depositou a cadela no banco ao lado do motorista, tomando cuidado para não agravar sua lesão. Ela se aninhou, tremendo, mas seus olhos fixos nele. A caixa com os filhotes foi colocada no chão, entre os bancos. João voltou para o volante, o corpo encharcado e exausto, mas com uma sensação de propósito que não sentia há décadas. Aquele olhar da cadela, tão cheio de uma gratidão silenciosa, era o pagamento. "Você vai ficar bem", ele prometeu, olhando para ela. "Todos vocês." Ele ligou o motor novamente. O som reconfortante preencheu a cabine, mas agora não era um som de solidão. Era um som de esperança, de uma jornada que estava apenas começando. Ele precisava encontrar uma clínica veterinária, e rápido. A estrada, que antes era uma fuga, agora era um caminho para a redenção. Aquele vulto na sarjeta havia virado sua vida de cabeça para baixo, e ele sabia que nada seria como antes. Ele sentiu uma estranha mistura de medo e excitação. O passado de isolamento de João começava a se dissolver, substituído por uma responsabilidade que ele abraçava com uma ferocidade surpreendente. A cada quilômetro que o caminhão percorria, a escuridão da noite parecia menos ameaçadora e a luz da esperança mais brilhante. O rádio do caminhão estava mudo. João, os olhos fixos na estrada molhada, sentia o peso da responsabilidade pela primeira vez em muito tempo. O silêncio, antes um refúgio, agora parecia preenchido pelos pequenos sons da respiração da cadela e dos filhotes. A chuva ainda caía, mas com menos intensidade, lavando a escuridão da noite. Ele tentava se lembrar de alguma cidade próxima que tivesse uma clínica veterinária 24 horas. Sua rota usual não incluía paradas noturnas em centros urbanos. "Merda!" Ele praguejou baixinho, batendo levemente no volante. "Por que não pensei nisso antes?" A cadela, que ele mentalmente apelidara de Estrela por seus olhos brilhantes e um pequeno pelo branco em forma de estrela na testa, gemeu. Era um som de dor, mas também de uma estranha confiança. João olhou para ela. Estrela estava deitada no banco do passageiro, a pata ferida protegida, o corpo tremendo levemente. Os filhotes na caixa no chão pareciam mais calmos, aconchegados uns aos outros. Ele pegou o celular. O sinal era fraco naquela parte da rodovia. Tentou pesquisar no GPS, mas a conexão falhava, a frustração cresceu. "Não posso falhar com vocês agora", ele murmurou, mais para si mesmo do que para os animais. A imagem da crueldade que Estrela havia sofrido acendeu uma chama de indignação em seu peito. Que tipo de pessoa abandonaria uma mãe e seus filhotes feridos à beira da estrada? Aquele pensamento o trouxe de volta à sua própria história. Por que ele estava fazendo isso? João,
O homem que sempre se esquivava de problemas, que mantinha uma barreira intransponível entre si e o sofrimento alheio. A resposta estava no passado, naqueles olhos de estrela que de alguma forma refletiam os olhos de seu velho amigo de quatro patas. O pequeno vira-lata que havia sido seu confidente na infância, o único ser que parecia entendê-lo, que o esperava com a mesma lealdade de um irmão. A perda daquele cão, atropelado por um carro e deixado na sarjeta, havia sido o catalisador de seu isolamento. Ele havia prometido a si mesmo nunca mais sentir aquela dor. Por anos, a estrada foi sua fuga, um lugar onde ele não precisava se conectar, não precisava se importar. Mas agora, aqui estava ele, quebrando todas as suas próprias regras, sentindo uma dor nova, mas também uma coragem que o surpreendia. Ele estava agindo, não fugindo. Era uma sensação estranha, quase viciante. Ele tentou ligar para um amigo caminhoneiro, Zé, que conhecia bem as rotas do interior. Tocou algumas vezes, mas caiu na caixa postal. Zé, sou eu, João. Preciso de uma clínica veterinária de emergência, perto da BR-101, sentido sul. É urgente, cara. Me liga de volta assim que puder. A voz dele soava mais rouca do que o normal, a urgência evidente. O tempo parecia se arrastar. Cada quilômetro percorrido era uma agonia. Ele imaginava o pior, a ferida de estrela se agravando, os filhotes fracos demais para resistir. A crueldade humana parecia um fantasma no banco de trás, lembrando-o do quão fácil é virar as costas. Mas, por outro lado, a bondade, a empatia que sentia agora era um farol. Não, vocês não vão morrer aqui, ele prometeu, apertando o volante com mais força. Não se depender de mim. Uma pequena luz no painel do caminhão piscou. O combustível estava baixo. Outro obstáculo. Ele precisava de um posto, mas um que tivesse um mínimo de estrutura, ou pelo menos um bom sinal de celular para tentar novamente. A situação era precária. Ele precisava de sorte. Estrela levantou a cabeça, os olhos fixos em João. Ela parecia entender a tensão, a urgência. Um miado fraco veio da caixa. João estendeu a mão e acariciou a cabeça de Estrela, sentindo o pelo molhado e emaranhado. Ela não rosnou, apenas inclinou a cabeça, aceitando o toque. Era um pacto silencioso, uma promessa. Aguenta firme, garota. Estamos chegando. Ele avistou ao longe as luzes de um posto de gasolina. Uma esperança renovada. Aceleração. Não era uma clínica, mas era um passo. Ali, ele poderia reabastecer e talvez finalmente conseguir sinal para ligar para alguém. O caminhão guinchou um pouco ao desacelerar para entrar no posto. João estacionou em uma área mais reservada, longe do movimento dos frentistas. O cheiro de diesel misturava-se ao cheiro de chuva e de cachorro molhado. Ele pegou o celular novamente, a mão tremendo levemente. Desta vez, o sinal estava lá. Ele discou o número de uma clínica veterinária 24 horas, que ele havia encontrado rapidamente em uma busca apressada no GPS do celular, antes que o sinal voltasse a falhar. O tempo parecia parar enquanto ele esperava a ligação ser atendida. Cada toque era um martelo batendo em sua cabeça. A vida daquelas criaturas e, de certa forma, a sua própria redenção dependiam daquela chamada. Alô? Clínica Veterinária SOS Animal, boa noite. A voz feminina do outro lado da linha soou como música para os ouvidos de João. Boa noite, meu nome é João, eu sou caminhoneiro e... Eu encontrei uma cadela ferida na estrada com filhotes. Ela foi atropelada, eu acho. Está sangrando muito na pata. Preciso de ajuda, urgentemente. A voz de João, antes rouca, agora transbordava de uma emoção que ele não conseguia mais conter. Ele podia sentir a adrenalina baixando, e o cansaço, a dor nos ossos, tudo vindo à tona. Mas junto com o cansaço vinha uma sensação de alívio, de que ele estava no caminho certo. A jornada de salvamento estava longe de terminar, mas a primeira e mais difícil barreira havia sido transposta.
Ele estava se permitindo sentir, e isso, por si só, era uma vitória. A voz feminina do outro lado da linha, calma e profissional, contrastava com o turbilhão de emoções de João. Senhor João, por favor, mantenha a calma. Estamos localizados na Avenida das Acácias, número 345, no centro da cidade de Santa Rita do Sul. É a aproximadamente 1h30 de onde o senhor está, dependendo das condições da estrada. Consegue chegar até aqui? João engoliu em seco. 1h30. Era tempo demais para Estrela e seus filhotes, mas era a única chance. Sim, consigo. Estou a caminho. Ela está muito mal. E os filhotes são muito pequenos. Entendido. Por favor, dirija com segurança. Prepare uma área no caminhão que seja o mais quente e seco possível para eles. Se tiver algum cobertor ou toalha, pode ajudar. Assim que chegar, venha direto para a recepção. Já estamos preparando tudo para o atendimento de emergência. Obrigado. Muito obrigado. João conseguiu dizer a voz embargada. Ele desligou o celular, sentindo um misto de alívio e uma nova onda de ansiedade. 1h30. Ele olhou para a Estrela. Ela ainda tremia, mas seus olhos, que agora pareciam mais vivos, estavam fixos nele, como se entendesse cada palavra da conversa. Os filhotes emitiam pequenos guinchos, frágeis e quase inaudíveis. João reabasteceu o caminhão rapidamente, quase sem notar o frio ou a chuva fina que ainda caía. Voltou para a cabine, ligou o aquecedor no máximo e procurou por algo que pudesse servir de cobertor. Encontrou uma velha manta de flanela que usava para cobrir o banco em viagens longas. Cuidadosamente, ele a desenrolou e cobriu Estrela, que gemeu baixinho, mas se aninhou ao calor. Os filhotes na caixa também foram envolvidos por um pedaço menor da manta. Enquanto dirigia, a mente de João viajava. A Avenida das Acácias, Santa Rita do Sul. Um nome que ele nunca imaginou que faria parte de sua rota. Sua vida, uma linha reta, previsível, agora estava cheia de desvios inesperados. O cheiro de cachorro molhado e o leve odor de sangue no ar não eram mais repulsivos, eram o cheiro de uma missão, de um propósito. Por que agora? Ele se perguntou em um monólogo interno. Por que eu, que sempre fugi de tudo? Ele se lembrou da sensação de impotência quando seu próprio cachorro, o pequeno vira-lata, foi atropelado e abandonado. Ele tinha apenas 7 anos. A imagem vívida do corpo imóvel na beira da estrada, a indiferença das pessoas que passavam, o buraco que se abriu em seu coração. Naquele dia, ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria algo assim acontecer. Mas a dor foi tão grande que a promessa se transformou em fuga. Ele se fechou, construiu muros e a estrada se tornou seu refúgio, um lugar onde ele não precisava se importar, não precisava se machucar. Mas Estrela, com seus olhos suplicantes e sua coragem materna, havia quebrado esses muros. Ela era um espelho, mostrando a ele o que ele havia perdido. A capacidade de sentir, de lutar por algo além de si mesmo. A crueldade que a atingiu, a mesma crueldade que havia levado seu amigo de infância, agora o impulsionava. Não era apenas raiva, era uma redenção, uma segunda chance para fazer o que ele não pôde fazer anos atrás. A rodovia, antes familiar e monótona, agora parecia cheia de obstáculos. Um caminhão lento à frente, uma curva perigosa, a visibilidade ainda reduzida pela garoa. Cada minuto contava. Ele sentia o peso do tempo, a urgência de chegar. A cada aceleração, um pensamento. Aguenta firme, Estrela. Estamos quase lá. Ele notou que Estrela estava mais calma, o tremor diminuindo. Ela olhava para ele, e João, sem perceber, estendeu a mão novamente para acariciá-la. Dessa vez, não houve rosnado, apenas um leve encostar da cabeça em sua palma, um sinal de confiança que derreteu ainda mais o gelo em seu coração. Você vai ter uma vida nova, garota, ele sussurrou, a voz carregada de promessa. Eles também.
Ele pensou na pessoa que havia abandonado Estrela. Que tipo de escuridão habitaria um coração capaz de tal ato? A comparação entre a frieza de quem vira as costas e a calorosa, quase dolorosa, empatia que ele sentia agora era gritante. Era um lembrete de que mesmo nas piores situações, a escolha de ser bom ainda existia, e era uma escolha poderosa. O GPS do celular finalmente encontrou um sinal mais estável e começou a guiar João pelas ruas da cidade de Santa Rita do Sul. As luzes da cidade surgiam no horizonte, um farol na escuridão. O coração de João batia mais forte. Não era mais o medo da estrada, mas a expectativa e a esperança de um novo começo. Ele dirigiu pelas ruas molhadas, seguindo as instruções do GPS. A cidade parecia adormecida, mas a clínica veterinária, segundo as informações, estaria aberta. A cada quarteirão, a tensão aumentava. Ele estava perto. A imagem de Estrela e seus filhotes, tão frágeis e dependentes, gravava-se em sua mente, impulsionando-o. Finalmente, ele viu. Um letreiro luminoso piscava na escuridão. Clínica Veterinária SOS Animal. Um prédio moderno, com luzes acesas na recepção. João sentiu um nó na garganta. Ele havia chegado. Estacionou o caminhão, o motor ronronando em um último suspiro antes de ser desligado. O silêncio que se seguiu não era mais vazio, mas cheio de uma expectativa palpável. Ele abriu a porta do caminhão, o ar frio da madrugada invadindo a cabine. Estrela levantou a cabeça, seus olhos brilhando. Os filhotes, quietos na caixa, pareciam aguardar. João pegou a caixa com os filhotes com uma mão e com a outra cuidadosamente levantou Estrela, que gemeu de dor, mas se aninhou novamente em seus braços. Ele estava ali, um caminhoneiro solitário, encharcado e exausto, mas com um propósito que havia transformado sua vida em poucas horas. A jornada de salvamento havia chegado ao seu clímax. Agora, a vida de Estrela e seus filhotes estava nas mãos dos profissionais, mas ele sabia que sua parte, a parte mais difícil, havia sido feita. A porta da clínica se abriu, revelando uma recepcionista atenta e um veterinário já de prontidão. A porta automática da clínica abriu-se com um suave zumbido, revelando um ambiente limpo e bem iluminado. O contraste com a escuridão chuvosa da estrada era gritante. Uma recepcionista de plantão, com um sorriso gentil e olhos cansados, levantou-se prontamente. Ao lado dela, um jovem veterinário de jaleco impecável e semblante sério já aguardava. "Senhor João, que bom que conseguiu chegar. Por aqui, por favor", disse a recepcionista, apontando para uma sala de emergência. João, com Estrela nos braços, sentiu o peso da cadela e dos filhotes na caixa. Seu corpo tremia de frio e exaustão, mas a adrenalina ainda o mantinha em pé. Ele seguiu o veterinário, o chão liso da clínica escorregadio sob suas botas molhadas. "Doutor, ela está muito ferida, e os filhotes..." A voz de João saiu rouca, quase um sussurro. O veterinário, Dr. Lucas, um homem de uns 30 anos com uma calma impressionante, indicou uma mesa de exame. "Coloque-a aqui com cuidado, Sr. João." E os filhotes na caixa ao lado. Com delicadeza, João depositou Estrela na mesa. Ela gemeu baixinho, mas não tentou se levantar. Seus olhos, antes fixos em João, agora observavam o ambiente com uma mistura de medo e curiosidade. Dr. Lucas e uma auxiliar começaram a examinar a pata ferida. O cheiro de antisséptico tomou o lugar do cheiro de diesel e chuva. Pata traseira direita. Fratura exposta, aparentemente. "E há sinais de infecção", avaliou Dr. Lucas, sua voz tranquila, mas firme. Ele examinou rapidamente os filhotes. "Eles estão muito fracos, Sr. João, desidratados e hipotérmicos. Precisam de aquecimento e soro imediatamente." Aquelas palavras, fratura exposta, infecção, hipotérmicos, soaram como sentenças de morte para João.
O alívio inicial de ter chegado à clínica deu lugar a um pânico renovado. Ele observava a equipe trabalhar, seus movimentos rápidos e precisos. Colocaram uma compressa morna nos filhotes, enquanto outro enfermeiro preparava uma injeção para a Estrela. João sentiu as lágrimas subindo aos olhos. Não eram apenas lágrimas de cansaço ou de preocupação. Eram lágrimas daquele pequeno João de 7 anos, que não pôde fazer nada por seu próprio cachorro. As barreiras que ele havia construído ao longo de décadas ruíram naquele momento. Ele se encostou na parede fria da sala, as mãos cobrindo o rosto, permitindo-se chorar pela primeira vez em muitos anos. Senhor João, por favor, sente-se. O senhor parece exausto, disse a recepcionista que havia trazido uma cadeira. Ele se sentou, ainda com o rosto entre as mãos, sentindo a umidade das lágrimas misturada à água da chuva em sua pele. A vergonha de sua vulnerabilidade era rapidamente substituída por uma sensação de libertação. Era como se, ao chorar por Estrela e seus filhotes, ele estivesse chorando por todas as perdas e o isolamento que havia carregado. Ela vai ficar bem, doutor? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada. Dr. Lucas olhou para ele, um olhar de compaixão em seus olhos profissionais. Vamos fazer o nosso melhor, senhor João. A fratura é grave e a infecção é preocupante. Ela precisará de cirurgia e um longo período de recuperação. Os filhotes também demandarão cuidados intensivos. É um caso delicado. João assentiu, o coração apertado. O que for preciso, ele murmurou. O veterinário pigarreou suavemente. Senhor João, preciso ser transparente. Os custos de uma cirurgia como essa, mais o tratamento pós-operatório e os cuidados com os filhotes, será um valor considerável. A realidade o atingiu como um raio, o dinheiro. João era um caminhoneiro autônomo. Cada viagem era seu sustento. Ele tinha uma entrega importante para fazer na manhã seguinte, um prazo apertado. Ficar parado significava perder o frete, talvez o cliente. Significava dívidas. O custo pessoal daquela decisão começava a se manifestar. Eu dou um jeito, João respondeu, sua voz recuperando um pouco da firmeza, mas com uma pontada de desespero. Eu não posso deixá-los. Não agora. Dr. Lucas percebeu a determinação nos olhos de João. Entendo. Faremos um orçamento detalhado para o senhor. Por enquanto precisamos estabilizá-la. Ela está em choque. E os filhotes precisam de alimentação e calor. Enquanto a equipe levava a Estrela para exames mais aprofundados e os filhotes para uma incubadora, João ficou sozinho na sala de espera. O silêncio da madrugada da clínica, quebrado apenas pelo bip suave de alguns equipamentos. Ele pegou o celular, que estava quase sem bateria. Tinha que ligar para o cliente, explicar o atraso, sabendo que provavelmente perderia o trabalho. Tinha que ligar para Zé, o amigo caminhoneiro, para pedir um favor, talvez uma ajuda financeira. Alô, Sr. Carlos. É o João. Eu tive um imprevisto sério na estrada. Não vou conseguir fazer a entrega a tempo, ele disse, a voz pesada. Do outro lado da linha, o cliente previsivelmente reagiu com raiva e frustração. Imprevisto? João, você sabe o quanto essa carga é importante. Isso vai me custar caro. Sinto muito, mas não poderei mais contar com seus serviços. Preciso de alguém confiável. O telefone foi desligado sem mais cerimônias. João sentiu um golpe no estômago. O emprego. Perdido. As dívidas se acumulariam. Mas ao olhar para a porta por onde Estrela havia sido levada, ele não sentiu arrependimento. Havia uma estranha paz, uma convicção de que, apesar de tudo, ele havia feito a escolha certa. O dinheiro viria, ou não. Mas a vida daquelas criaturas, o propósito que ele havia encontrado, era algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Ele se sentou exausto, mas com uma clareza que o surpreendia. O passado de isolamento e a dor da perda haviam moldado um homem que fugia. Mas essa noite, na beira da estrada, ele havia encontrado algo que valia a pena lutar.
algo que valia a pena perder. E naquele momento de vulnerabilidade total, ele sentiu-se mais vivo do que nunca. A jornada de salvamento havia sido custosa, mas a transformação pessoal de João já era evidente. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse. Os dias que se seguiram foram um borrão de preocupação e esperança para João. Ele não podia mais se dar ao luxo de ficar parado, mas também não conseguia se afastar. A cada manhã, antes de procurar bicos de frete para sobreviver, ele estava na clínica. À noite, depois de mais um dia exaustivo, ele voltava. Não era apenas uma visita, era uma peregrinação. Ele queria ver Estrela e seus filhotes, certificar-se de que estavam bem, sentir que seu sacrifício não havia sido em vão. A recuperação de Estrela era lenta, mas visível. A cirurgia para fixar a pata foi um sucesso e a infecção estava sob controle, graças aos cuidados intensivos do Dr. Lucas e sua equipe. João passava horas ao lado da baia de recuperação, falando baixinho com ela, acariciando seu pelo, agora limpo e macio. A cadela, que antes rosnava com desconfiança, agora o recebia com um abanar de rabo hesitante e um olhar de profunda lealdade. O pequeno tufo de pelo branco em forma de estrela em sua testa parecia brilhar com uma nova vida. Os filhotes, por sua vez, eram pequenos milagres. Saíram da incubadora, ganharam peso e começaram a explorar o mundo com a curiosidade típica de filhotes. João, que nunca pensou em si mesmo como um homem de cachorro desde a infância, descobriu uma alegria inesperada em vê-los brincar, em segurá-los em suas mãos grandes e calejadas. Ele os alimentava com a mamadeira, trocava suas mantas e sentia um calor no peito que há muito tempo estava ausente. Uma tarde, enquanto visitava Estrela, a recepcionista se aproximou com um tablet. "Senhor João, sua história está se espalhando. Alguém do posto de gasolina onde o senhor parou fez um vídeo e o Dr. Lucas postou sobre o caso da Estrela nas redes sociais da clínica, sem identificar o senhor, claro, mas as pessoas começaram a conectar os pontos." João franziu a testa, surpreso. Ele não havia pensado nas repercussões. Ele apenas agira. Viralizando? O que isso significa? Significa que muitas pessoas estão tocadas pela sua atitude. Já recebemos algumas doações, pequenas quantias, para ajudar nos custos do tratamento. E várias pessoas ligaram oferecendo lar temporário para os filhotes quando estiverem prontos para a adoção. Uma onda de emoção o atingiu. Doações. Ajuda. Ele, que estava preocupado com as dívidas, de repente via uma luz no fim do túnel. A bondade humana, que ele pensava ter esquecido, estava se manifestando de maneiras que ele não imaginava. Dr. Lucas se aproximou, um sorriso no rosto. "É verdade, João. As pessoas se sensibilizaram. Sua história é inspiradora. E isso nos ajuda a cobrir uma parte dos custos. Não é tudo, mas é um começo." João sentiu os olhos marejarem novamente. Eu só queria ajudar. Não esperava nada disso. Às vezes, os maiores atos de bondade são aqueles feitos sem esperar nada em troca, respondeu o veterinário tocando o ombro de João. Eles sempre voltam de alguma forma. Aquele reconhecimento, vindo de um estranho, validou ainda mais a decisão de João. Ele não estava sozinho. A solidão da estrada, a indiferença que ele havia cultivado, começavam a se desintegrar. Ele começou a receber mensagens de apoio e até algumas propostas de frete de pessoas que haviam ouvido sua história e queriam ajudá-lo. No entanto, nem tudo era luz. Um dia, ao voltar para seu caminhão, que estava estacionado em um pátio próximo à clínica, encontrou um bilhete amassado no para-brisa. A caligrafia era rude, as palavras ameaçadoras. "Cuidado com o que você pega da estrada. Certas coisas deveriam morrer lá." Uma pontada de medo o atingiu. Seria o atropelador de Estrela? Alguém que não queria que a história viesse à tona? A crueldade tinha um rosto e parecia que não havia sumido.
Ele amassou o bilhete, mas a sensação de vulnerabilidade permaneceu. A bondade tinha um preço e a maldade uma sombra persistente. Mas a imagem de Estrela e seus filhotes, fortes e recuperados, era mais poderosa que qualquer ameaça. João sentiu uma nova responsabilidade. Ele não estava apenas cuidando deles, ele estava defendendo a ideia de que cada vida importa. Ele começou a conversar mais com a equipe da clínica, com os voluntários que vinham ajudar. Eles falavam sobre a importância da empatia, da responsabilidade social, da mudança de vida que os animais podiam trazer. João, o homem calado da estrada, encontrava-se participando dessas conversas, compartilhando sua própria transformação. Eu passei a vida fugindo da dor, fugindo de problemas. A estrada era meu refúgio, ele confessou a Dr. Lucas durante um dos exames de Estrela. Mas ela me fez parar, me fez ver que fugir não resolve nada, que a gente só se encontra quando enfrenta o que tem que enfrentar. É uma jornada de autodescoberta, João, disse o veterinário. Esses animais têm o poder de nos ensinar muito sobre nós mesmos. Eles nos dão um propósito, uma razão para lutar. João assentiu, olhando para a Estrela, que agora lambia sua mão. Um sorriso genuíno, há muito tempo esquecido, iluminou seu rosto. Ele havia perdido um emprego, acumulado dívidas, mas ganhara algo imensurável, um novo começo, um novo propósito e uma família de 4 patas que o havia resgatado tanto quanto ele os havia resgatado. A solidão que o acompanhava por décadas parecia, finalmente, ter encontrado seu fim. Ele estava se tornando uma nova pessoa, passo a passo, abraçando a responsabilidade e a empatia que a vida na estrada havia tentado roubar dele. A história de Estrela e seus filhotes era apenas o começo de sua própria redenção. Semanas se transformaram em meses. O tempo, que antes parecia arrastar-se na solidão de João, agora voava, preenchido por um propósito vibrante. O velho caminhão, antes apenas um meio de sustento, havia se tornado um símbolo de esperança. Com a ajuda das doações que sua história viralizada gerou e de novos amigos que se uniram à causa, João conseguiu alugar um pequeno sítio nos arredores da cidade. Não era luxuoso, mas tinha espaço, verde e, o mais importante, alma. Estrela, agora totalmente recuperada, corria pelos campos gramados com uma energia contagiante. Sua pata, que um dia esteve dilacerada, era agora uma cicatriz discreta, um lembrete da noite que mudou tudo. Seus filhotes, pequenos milagres crescidos, eram cães jovens e saudáveis, cheios de vida e travessura. Eles tinham nomes que João lhes dera, cada um refletindo sua personalidade. Sol, lua, brisa e aurora. Eram a prova viva de que a bondade, por mais pequena que pareça, pode florescer em milagres. João havia transformado o sítio em um pequeno abrigo para animais resgatados, um projeto que ele chamou de Estrela Guia. O nome era uma homenagem à cadela que o havia guiado para fora de sua própria escuridão. O caminhão, reformado e adaptado, com baias confortáveis e suprimentos de primeiros socorros, não transportava mais cargas comerciais. Agora ele levava doações, ração e, ocasionalmente, outros animais resgatados para abrigos em todo o estado, ou trazia novos moradores para o Estrela Guia. A história de João, o caminhoneiro solitário que arriscou tudo por uma cadela e seus filhotes, havia se espalhado além das redes sociais. Jornais locais e até uma pequena reportagem em um canal de televisão regional contaram sua jornada. Ele, que sempre fugira dos holofotes, agora se via como um defensor incansável dos animais. Sua voz, antes hesitante, agora firme e apaixonada. A cena interna do abrigo mostrava João em seu novo elemento. Não era mais o homem calado, mergulhado em seus pensamentos. Ele interagia com voluntários, muitos deles jovens estudantes e aposentados que se inspiraram em sua atitude. Havia risadas, conversas animadas
e o latido feliz dos cães. João, chegou mais uma remessa de ração, disse uma jovem voluntária, Ana, descarregando sacos do caminhão. Ótimo, Ana. Coloca ali no depósito e depois pode levar os filhotes para a área de socialização. O Dr. Lucas disse que quanto mais eles interagirem, mais fácil será a adoção, respondeu João, seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo, mas iluminado por um sorriso constante. A ameaça anônima que ele havia recebido meses atrás parecia distante, uma sombra que não conseguiu apagar a luz que agora o envolvia. Ele havia reforçado a segurança do sítio e, com a ajuda de um advogado voluntário, feito uma denúncia formal, mas não permitiu que o medo o paralisasse. Sua missão era maior que qualquer maldade. Um dia, Dr. Lucas, o veterinário que salvou Estrela, fez uma visita ao sítio. Ele observava João, rodeado por cães e voluntários, com um brilho de satisfação nos olhos. João, você se tornou outra pessoa. É impressionante o que um ato de bondade pode fazer, comentou o Dr. Lucas, enquanto acariciava a Estrela, que deitava aos pés de João. Eu devo tudo a ela, doutor. Ela me resgatou tanto quanto eu a resgatei, respondeu João, a voz embargada de emoção. A solidão era um peso. Agora, cada dia é um presente. Sua família, que antes o via como um estranho distante, começou a se reaproximar. Sua irmã, que morava em outra cidade e com quem ele mal falava, visitou o sítio e se emocionou ao ver a transformação do irmão. Ela até se ofereceu para ajudar com as redes sociais do Estrela Guia, ampliando ainda mais o alcance do projeto. As reconciliações familiares eram pequenas vitórias, ecos da grande transformação que havia ocorrido dentro dele. Em um pôr do sol dourado, o céu pintado em tons de laranja e roxo, João sentou-se na varanda do pequeno chalé do sítio. Estrela deitou a cabeça em seu colo, os olhos semicerrados em contentamento. Os filhotes, agora quase adultos, brincavam à distância, suas silhuetas escuras contra o brilho do sol poente. João sorriu. Sua vida havia mudado completamente. A estrada, que um dia foi seu refúgio da dor, agora era um caminho para levar ajuda e esperança. A solidão fora substituída por um amor e um propósito que ele jamais imaginou encontrar. Ele olhou para a Estrela, seu tufo de pelo branco brilhando na luz do crepúsculo. Ela era sua estrela guia, literalmente. A jornada de João nos lembrava que a verdadeira coragem não está em grandes feitos heróicos, mas nos pequenos atos de empatia que escolhemos praticar, nos momentos em que decidimos não virar as costas. Cada vida importa, seja ela humana ou animal, e cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de ser a luz na escuridão de alguém. Não subestime o impacto de sua bondade. A história de João não era apenas sobre salvar animais, era sobre salvar a si mesmo, sobre recomeços, sobre encontrar um lar não apenas em um lugar, mas em um propósito. Ele, o caminhoneiro que fugia, havia finalmente encontrado seu caminho. Êmcio Roteiro. A cada novo amanhecer, o sítio Estrela Guia pulsava com uma energia renovada. O que começou como um refúgio para uma cadela e seus filhotes, sob a coragem inesperada de um caminhoneiro solitário, havia florescido em um santuário de esperança. Meses se estenderam, e o projeto de João não era mais apenas uma iniciativa local. Sua história e a do abrigo ressoavam por toda a região. O velho caminhão, agora um veículo de resgate reconhecido, trazia não só animais, mas também suprimentos, voluntários e a promessa de um futuro melhor para incontáveis criaturas. João, antes um homem de poucas palavras e muitos silêncios, transformou-se em um líder natural. Sua voz, que um dia tremia de incerteza, agora carregava a convicção de quem encontrou seu verdadeiro caminho. Ele organizava eventos de adoção que lotavam a praça da cidade.
palestras em escolas sobre a importância da guarda responsável e campanhas de arrecadação que mobilizavam centenas de pessoas. A pequena ameaça no para-brisa do caminhão havia sido um lembrete sombrio da crueldade persistente, mas a avalanche de bondade que se seguiu a sufocou. João sabia que a maldade existia, mas sua fé na empatia humana era infinitamente maior. A cena mostra João em um salão comunitário lotado, no centro da cidade. Ele está no palco, ao lado de Estrela, que usa uma coleira com um pingente em forma de estrela. Um microfone em sua mão e um telão atrás dele exibe fotos de animais resgatados e transformados pelo Estrela Guia. Quando eu encontrei Estrela, eu estava fugindo. Fugindo de mim mesmo, da dor, da solidão. Eu achava que a estrada era meu refúgio, mas era só um disfarce para a minha fuga. João confessou, sua voz calma e segura, emocionando a plateia. Ela me fez parar. Me fez ver que a verdadeira coragem não é fugir, é enfrentar. É estender a mão, mesmo quando você acha que não tem nada a oferecer. Uma salva de palmas irrompeu, e João, pela primeira vez, sentiu-se completamente à vontade sob os holofotes. Ele não estava ali por fama, mas por um propósito que transcendia seu próprio ser. O Estrela Guia é a prova de que juntos podemos fazer a diferença. Cada doação, cada hora de voluntariado, cada lar que vocês abrem para um animal é um elo nessa corrente de bondade. É uma luz que acende onde antes havia escuridão. Ele continuou, seus olhos percorrendo a multidão, encontrando olhares de admiração e empatia. Dr. Lucas, o veterinário, estava na plateia, sorrindo orgulhoso. Ele se lembrava do homem exausto e desesperado na clínica. Agora via um farol de esperança. A expansão do propósito de João não se limitava apenas ao abrigo. Ele havia se tornado um mentor para outros protetores independentes, compartilhando sua experiência na organização de resgates e na gestão do Estrela Guia. O caminhão, agora um ícone, era frequentemente visto em estradas distantes, em parceria com outras ONGs, levando ajuda a áreas remotas onde o abandono animal era ainda mais cruel. De volta ao sítio, a vida seguia vibrante. Um novo canil havia sido construído, maior e mais moderno, financiado por doações e parcerias com empresas locais. Crianças de uma escola vizinha visitavam o abrigo regularmente, aprendendo sobre respeito aos animais e participando de atividades com os cães e gatos. Era uma cena de pura harmonia e conexão. João observava os filhotes de Estrela, agora cães adultos, brincando no campo. Sol, lua, brisa e aurora haviam sido adotados por famílias amorosas, mas sempre voltavam para visitas, como membros honorários da família Estrela Guia. Estrela, sua fiel companheira, estava sempre ao seu lado, um símbolo vivo da redenção. Ele se sentou em um banco de madeira, sob a sombra de uma árvore frondosa, e Estrela deitou a cabeça em seu colo. O cheiro de terra molhada e grama fresca preenchia o ar. A solidão que o acompanhara por décadas havia sido substituída por uma plenitude que ele jamais imaginou. Ele não era mais o caminhoneiro que passava despercebido. Era João, o homem que havia ousado parar, o homem que havia escolhido a bondade. Sua irmã e o marido dela, que haviam se mudado para uma casa próxima ao sítio para ajudar com a administração e as redes sociais do abrigo, se aproximaram trazendo café. João, o prefeito acabou de ligar. Ele quer te convidar para o Conselho Municipal de Proteção Animal, disse sua irmã com um sorriso largo. Eles querem sua experiência. João olhou para a Estrela, que o fitava com seus olhos inteligentes. Ele sentiu um calor no peito. O conselho. Ele, o homem que mal falava com estranhos, agora seria uma voz para os que não tinham voz nas esferas públicas. Era mais um passo na sua jornada de expansão. Um testemunho do poder de um único ato de coragem.
Ele havia encontrado não apenas um propósito, mas uma comunidade, uma família e um lar que ele construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo de bondade e empatia. A vida na estrada, que um dia foi uma fuga, agora era um caminho para a esperança. E a história de Estrela era o farol que o guiava. A cada novo amanhecer, o sítio Estrela Guia pulsava com uma energia renovada. O que começou como um refúgio para uma cadela e seus filhotes, sob a coragem inesperada de um caminhoneiro solitário, havia florescido em um santuário de esperança. Meses se estenderam, e o projeto de João não era mais apenas uma iniciativa local. Sua história e a do abrigo ressoavam por toda a região. O velho caminhão, agora um veículo de resgate reconhecido, trazia não só animais, mas também suprimentos, voluntários e a promessa de um futuro melhor para incontáveis criaturas. João, antes um homem de poucas palavras e muitos silêncios, transformou-se em um líder natural. Sua voz, que um dia tremia de incerteza, agora carregava a convicção de quem encontrou seu verdadeiro caminho. Ele organizava eventos de adoção que lotavam a praça da cidade, palestras em escolas sobre a importância da guarda responsável e campanhas de arrecadação que mobilizavam centenas de pessoas. A pequena ameaça no para-brisa do caminhão havia sido um lembrete sombrio da crueldade persistente, mas a avalanche de bondade que se seguiu a sufocou. João sabia que a maldade existia, mas sua fé na empatia humana era infinitamente maior. A cena mostra João em um salão comunitário lotado, no centro da cidade. Ele está no palco, ao lado de Estrela, que usa uma coleira com um pingente em forma de estrela. Um microfone em sua mão e um telão atrás dele exibe fotos de animais resgatados e transformados pelo Estrela Guia. Quando eu encontrei Estrela, eu estava fugindo de mim mesmo, da dor, da solidão. Eu achava que a estrada era meu refúgio, mas era só um disfarce para a minha fuga, João confessou, sua voz calma e segura, emocionando a plateia. Ela me fez parar, me fez ver que a verdadeira coragem não é fugir, é enfrentar. É estender a mão, mesmo quando você acha que não tem nada a oferecer. Uma salva de palmas irrompeu, e João, pela primeira vez, sentiu-se completamente à vontade sob os holofotes. Ele não estava ali por fama, mas por um propósito que transcendia seu próprio ser. O Estrela Guia é a prova de que juntos podemos fazer a diferença. Cada doação, cada hora de voluntariado, cada lar que vocês abrem para um animal é um elo nessa corrente de bondade. É uma luz que acende onde antes havia escuridão. Ele continuou, seus olhos percorrendo a multidão, encontrando olhares de admiração e empatia. Dr. Lucas, o veterinário, estava na plateia, sorrindo orgulhoso. Ele se lembrava do homem exausto e desesperado na clínica. Agora via um farol de esperança. A expansão do propósito de João não se limitava apenas ao abrigo. Ele havia se tornado um mentor para outros protetores independentes, compartilhando sua experiência na organização de resgates e na gestão do Estrela Guia. O caminhão, agora um ícone, era frequentemente visto em estradas distantes, em parceria com outras ONGs, levando ajuda a áreas remotas onde o abandono animal era ainda mais cruel. De volta ao sítio, a vida seguia vibrante. Um novo canil havia sido construído, maior e mais moderno, financiado por doações e parcerias com empresas locais. Crianças de uma escola vizinha visitavam o abrigo regularmente, aprendendo sobre respeito aos animais e participando de atividades com os cães e gatos. Era uma cena de pura harmonia e conexão. João observava os filhotes de Estrela, agora cães adultos brincando no campo. Sol, Lua, Brisa e Aurora haviam sido adotados por famílias amorosas, mas sempre voltavam para visitas, como membros honorários da família Estrela Guia. Estrela, sua fiel companheira,
estava sempre ao seu lado, um símbolo vivo da redenção. Ele se sentou em um banco de madeira, sob a sombra de uma árvore frondosa, e Estrela deitou a cabeça em seu colo. O cheiro de terra molhada e grama fresca preenchia o ar. A solidão que o acompanhara por décadas havia sido substituída por uma plenitude que ele jamais imaginou. Ele não era mais o caminhoneiro que passava despercebido. Era João, o homem que havia ousado parar, o homem que havia escolhido a bondade. Sua irmã e o marido dela, que haviam se mudado para uma casa próxima ao sítio para ajudar com a administração e as redes sociais do abrigo, se aproximaram trazendo café. João, o prefeito acabou de ligar. Ele quer te convidar para o Conselho Municipal de Proteção Animal, disse sua irmã com um sorriso largo. Eles querem sua experiência. João olhou para a Estrela, que o fitava com seus olhos inteligentes. Ele sentiu um calor no peito. O conselho. Ele, o homem que mal falava com estranhos, agora seria uma voz para os que não tinham voz nas esferas públicas. Era mais um passo na sua jornada de expansão. Um testemunho do poder de um único ato de coragem. Ele havia encontrado não apenas um propósito, mas uma comunidade, uma família e um lar que ele construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo de bondade e empatia. A vida na estrada, que um dia foi uma fuga, agora era um caminho para a esperança. E a história de Estrela era o farol que o guiava. Anos se passaram, e o sítio Estrela Guia era agora um dos maiores e mais respeitados abrigos da região. João, com os cabelos mais grisalhos e o rosto marcado por um sorriso permanente, caminhava pelos amplos canis, cumprimentando cada animal pelo nome. Ele havia se tornado uma figura inspiradora, não apenas na proteção animal, mas como um exemplo vivo de como a vida pode ser transformada por um único ato de bondade. Sua participação no Conselho Municipal trouxe mudanças significativas nas leis de proteção. E o caminhão Estrela Guia era uma visão familiar em inúmeras campanhas de conscientização. Estrela, já idosa, mas com o mesmo brilho nos olhos, seguia João por onde ele ia, sua sombra leal. Seus filhotes, agora avós, tinham espalhado sua linhagem de amor e resiliência por muitas famílias. O legado de João não era apenas um abrigo, mas uma rede de empatia que se estendia por toda a comunidade. Ele havia provado que a verdadeira força reside na vulnerabilidade e que o maior resgate é, muitas vezes, o de si mesmo. Em um final de tarde sereno, João sentou-se em seu banco favorito sob a árvore, Estrela aninhada a seus pés. O sol se punha, pintando o céu com cores vibrantes, um espetáculo que ele agora apreciava com um coração cheio. A solidão que o havia dominado por tanto tempo era uma memória distante, substituída por uma vida rica em conexões, propósito e, acima de tudo, amor. Ele olhou para a cadela que mudou tudo e um profundo sentimento de gratidão o invadiu. Estrela, sua estrela guia, havia lhe mostrado o caminho para casa. A jornada de João nos lembra que a verdadeira coragem não está em grandes feitos, mas nos pequenos atos de empatia que escolhemos praticar. Cada vida importa e cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de ser a luz na escuridão de alguém. Não subestime o impacto de sua bondade. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.